Vamos falar hoje sobre purgatório. Olá, salve Maria! Sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Boldrini e quero te convidar a conhecer melhor a nossa fé, muitas informações e curiosidades sobre a Igreja de Cristo. Já lembrando, se você não é inscrito aqui na TV Rosa Mística, no YouTube, se inscreva agora mesmo e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que ocorre aqui na paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Também temos o nosso WhatsApp, que é o 3651 3046. Também o nosso telefone aqui é um canal de comunicação direta entre você e a paróquia. Fale com a Dani, nossa querida secretária. Também temos o nosso Facebook, facebook.com/Rosa Mística Pinhal. E já lembrando que se você tem alguma dúvida, alguma sugestão para a pauta do programa que você queira enviar para nós, não é? Como é o caso do tema de hoje, você pode enviar para a gente, tá? Sinta-se à vontade para perguntar, que nós vamos responder com o maior prazer, né? Vamos tentar responder e sanar a sua dúvida, né? Como é o caso do tema de hoje, que foi mais uma vez enviado pelo nosso querido João Zerneg, perguntando hoje sobre o purgatório, não é? Basicamente, a dúvida do João Zerneg seria sobre o purgatório, porque que outras religiões não aceitam o purgatório. No caso das pessoas que não são católicas, elas passarão pelo purgatório, né? Isso foi perguntado para ele lá em meados de janeiro, nós estamos respondendo hoje, tá? Nós tardamos, mas não falhamos. O que nós poderíamos pensar um pouco para responder sobre o purgatório? Não é? A gente não pode pegar assim, um programa curtinho para a gente falar sobre um tema assim, que é tão vasto como o purgatório, mas vamos tentar resumir assim para a gente entender o que é o purgatório. Veja bem, uma das doutrinas da Igreja Católica, né, que é pouco conhecida, são sobre os novíssimos. Eu já falei uma vez aqui sobre os novíssimos, né, no ano passado, mas custa a gente falar um pouquinho de novo aqui. O que são os novíssimos? Os novíssimos é o estado que a alma passará após a nossa morte, né? A Igreja nos ensina que há 3 prováveis destinos para a nossa alma. Ou nós vamos para o inferno, ou nós vamos para o céu. E se nós vamos para o céu, nós passaremos por um outro estado que é o purgatório, não é? Nós não podemos entrar no céu sem nós passarmos pelo purgatório. Para irmos ao inferno, basta somente nós descermos de arrasta, né? Não precisa muita coisa. Agora, para nós irmos para o céu, para contemplarmos Deus face a face, é necessário que nós purifiquemos a nossa alma, certo? E essa purificação da nossa alma se dá através do purgatório. E aqui vem aquela famosa pergunta, né, que muitos protestantes costumam dizer para a gente, né? Perguntar para nós: aonde está na Bíblia? Né? Onde está escrito na Bíblia que existe isso, que existe aquilo outro? Né? E a famosa pergunta: aonde está na Bíblia o purgatório? Né? Veja que nós precisamos entender outra coisa aqui. Os protestantes, na sua doutrina, eles creem na Bíblia. Né? Nós temos a nossa Bíblia, nós temos a Sagrada Escritura, não como fundamento da nossa fé. O fundamento da nossa fé é Jesus Cristo ressuscitado. Veja bem que foi a Igreja Católica quem compilou as Sagradas Escrituras. Então, a Bíblia, ela surge a partir da Igreja e não o contrário, não é? A nossa Igreja Católica não surgiu nas Sagradas Escrituras, mas sim a Bíblia surgiu da Igreja Católica. E a partir disso, então, os protestantes têm na Bíblia o seu fundamento de fé.
Então, eles creem em tudo aquilo que está explicitado na Sagrada Escritura. Aquilo que não está explícito aqui, eles não creem, não é? Abrindo parênteses aqui, inclusive, quando da Reforma Protestante, não é? Martinho Lutero retirou aí alguns livros da Sagrada Escritura, livros originais da Bíblia católica, não é? Por isso que a Bíblia protestante é diferente da Bíblia católica, mas isso é tema para um outro programa, para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema aí, tá? Então o que acontece? A palavra purgatório não está explícita na Sagrada Escritura, porém temos aqui muitas passagens que nos fazem supor, que nos fazem crer, e que tradicionalmente, através dos apóstolos, através dos padres da igreja, nos fazem crer que sim, existe um estado em que a alma passa após a morte, não é? Se nós formos para o céu, nós passaremos pelo purgatório, a não ser que nós já sejamos santos aqui em vida, né? Passaremos direto para a eternidade. Só que isso é uma coisa dificílima, né? Não conheço, raríssimas almas que passam de um estado de vida para a morte e vão direto para o céu, não é? Se nós passarmos pelo purgatório, sim, é a certeza de que nós iremos para o céu. Então, quais são essas passagens que nós podemos olhar na Sagrada Escritura para nós podermos compreender um pouquinho esse mistério do purgatório? São inúmeras, não é? Mas eu vou explicitar aqui apenas 3, para nós entendermos um pouquinho o porquê que o purgatório está impresso na Sagrada Escritura. Eu começo lá no Antigo Testamento, não é? Que é a passagem mais famosa, lá em 2 Macabeus. Em 2 Macabeus, capítulo 12, versículos do 39 seguintes, tá? Seria essa estrofe. Se você olhar na sua casa aí, é essa estrofe aqui, sacrifício pelos mortos. O que acontece aqui? Judas Macabeus, ele vai atrás dos mortos, né, para poder recolher o corpo, os corpos daqueles mortos que estão expostos ali. O que acontece? Ele encontra, junto com esses mortos, alguns objetos que eram heréticos, que eram paganizados, que eram oferecidos para outros deuses, não é? Então o que Judas Macabeus ele faz aqui? Ele olha bem para esses objetos e para aqueles corpos e pensa assim, né? Esse povo não vai para o céu, né? Porque se eles estão oferecendo coisas paganizadas, quer dizer então que eles estão desagradando a Deus, né? Se estão oferecendo coisas aos ídolos, quer dizer que eles estão desagradando a Deus. Então o que Judas Macabeus faz? Aqui no versículo 43 diz o seguinte, ó: em seguida fez uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados, belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. É importante dizer que Judas Macabeus aqui ele acreditava na ressurreição dos mortos, assim como nós também até hoje acreditamos e professamos no creio. Porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma bela recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas, né? O que é mais comum a gente pensar? Que a gente poderia se livrar de nossas faltas enquanto a gente está vivo, né? Porque se a gente tenciona ir para o céu, é aqui que nós vamos expurgar as nossas faltas, né? Enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos conscientes. Mas aqui, na cabeça de Macabeus, era necessário fazer uma expiação pelas faltas dos mortos. E é por isso que até hoje nós rezamos pelos mortos.
É por isso que até hoje nós temos no nosso calendário civil um dia específico para nós irmos até o cemitério rezar pelos nossos mortos. Não que não seja necessário os outros dias do ano, mas a ideia central é essa: rezar pelos nossos mortos, rezar por aqueles que já se foram. Porque o que a doutrina dos novíssimos nos diz? Que enquanto nós estamos aqui vivos, nós temos a capacidade de expiar as nossas faltas. Se eu tenho um pecado, eu procuro o Monsenhor, por exemplo, falo: Monsenhor, eu quero confessar. A gente se confessa, eu me confesso, ele me absolve, estou livre dos meus pecados, não é? Isso é catequese básica. Agora, depois da morte, não há como fazer isso. Por quê? Porque a Igreja nos ensina claramente, lá no Catecismo, eu infelizmente esqueci o parágrafo agora, mas nessa questão dos novíssimos aí, lá atrás, no índice geral, fala: depois que nós morremos, existe necessariamente e absolutamente após a nossa morte, o nosso julgamento particular. Depois que nós morremos, nós nos encontramos com Deus e Ele faz o nosso julgamento particular. Olha, Mário, você fez isso, isso, aquilo outro, você em vida fez isso, isso, aquilo, não é? Aquele famoso filme da nossa vida que passa sobre nós. E é Deus que nos apresenta esse filme. Através das nossas ações, das circunstâncias de vida que nós temos, é onde nós iremos para o inferno ou nós iremos para o céu. Se formos para o céu, passaremos pelo purgatório, não é? Veja bem que uma vez eu vi uma analogia do purgatório muito bonita, que dizia o seguinte: quando nós nascemos, né, nós somos como uma roupa branca, né? Eu vim de branco, foi de propósito, tá? Mas não estou lembrando agora disso. Como uma roupa branca. Essa roupa branca, conforme a gente vai usando, vai vivendo, ela vai amarelando um pouco, né? E que são os nossos pecados, né? Quanto mais a gente peca, quanto mais a gente desagrada a Deus com os nossos pecados, essa roupa branca ela vai amarelando com o tempo. E o que acontece? A gente vai lavar essa roupa com sabão em pó, tira um pouquinho do amarelo, né? Mas ela não fica branca como era antigamente. Os nossos pecados são perdoados pelo Padre, não é? Quando nós confessamos. Mas a nossa alma, ela não se purifica totalmente, porque nós temos já enraizado, incrustado em nosso coração esse sentido de pecado. Então, enquanto nós pecamos, vamos vivendo, ainda há uns resquícios de pecado que ficam em nós, que tornam a nossa alma um pouco amareladinha. Então, quando nós passamos pelo purgatório, por mais que doa, por mais que o fogo do purgatório, como as próximas passagens que eu vou mostrar aqui, por mais que esse fogo possa doer, esse fogo é a cândida que nós passamos na roupa, que aí sim, deixa ela branquinha de novo. E com essa brancura, nossa alma é que nós somos, então, levados para o céu. Tem inúmeros quadros, imagens pintadas, se pesquisar na internet a gente acha, né? Que tem os anjos puxando as almas, né, para o céu. Os anjos, está todo mundo naquele fogo sofredor, e um anjo chega e puxa uma alma. Porque aquela alma, então, chegou a hora dela de ir para o céu, de contemplar Deus face a face, mas só depois de nós passarmos por essa purificação. E aqui, como diz em Macabeus, é necessário que nós rezemos pelos nossos mortos, porque os nossos mortos não podem mais rezar por eles. Nós pedimos a intercessão dos santos para nós, pedimos que a Virgem Maria leve nossas preces até Deus, ou seja, em vida nós podemos rezar por nós, depois da morte não. Depois da morte é impossível rezarmos pela gente, porque já passou aquele estado nesse mundo em que nós racionalmente poderíamos escolher a Deus ou o mundo, tá? Então, vem daí então a importância de nós rezarmos pelos nossos mortos. Uma outra passagem que podemos ver claramente aqui, que nos sugere a ideia de purgatório, está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo de 31 seguintes,
que fala sobre o pecado contra o Espírito Santo. Por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhes será perdoada. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem neste século, nem no século vindouro. A ideia central aqui dessa passagem é falar sobre o pecado contra o Espírito Santo, que eu já falei também em alguns programas passados, aí, os pecados contra o Espírito Santo. Mas aqui, qual que é a ideia de São Mateus? O que Jesus fala para nós aqui? Todo que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, agora não alcançará o perdão nem neste século, nem no século vindouro. O que é esse século vindouro? É o céu? Não é o céu. Porque se nós morrermos sem termos recebido o perdão, nós não iremos para o céu. Então, que lugar que é esse? Que século vindouro que é esse? Nós entendemos que neste século é a nossa vida presente, é agora. Nós não teremos perdão neste século, na nossa vida, agora, no hoje. E nem no século vindouro. Quer dizer, é um pecado que nem o purgatório vai absolver a gente, não é? Então a ideia central aqui é que aquele que peca contra o Espírito Santo vai direto pro inferno, porque não existe perdão nem nessa vida, nem na próxima. Então, como nós não entramos no céu sem estarmos totalmente perdoados e sem estarmos totalmente purificados de nossas faltas, nós temos a clara ideia de que este século vindouro que a Bíblia nos fala aqui seria justamente o purgatório. Tá joia? E uma última passagem, para a gente compreender um pouquinho melhor aí, está lá na 1 Coríntios. Na 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 9. Seguintes, Vamos dizer aí. Segundo a graça que Deus me deu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento, mas outro edifica sobre ele. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento, nem com ouro ou com prata ou com pedras preciosas, com madeira ou com feno ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento demonstrá-lo-á. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. É mais uma passagem que nos alerta sobre o purgatório. Nós seremos purificados, porém passando de alguma maneira pelo fogo. Só que esse fogo, a gente não pode dizer que é o fogo do inferno, porque o fogo do inferno não purifica, O fogo do inferno é um fogo eterno que vai atormentar a nossa alma pelo resto da eternidade, Pensa bem que é uma eternidade. Então, esse fogo do inferno não é um fogo que purifica. Então, que fogo é esse que São Paulo nos fala, Que fogo é esse que a gente vai passar e que vai nos purificar, que arcará com os nossos danos? É mais aí uma sugestão para o fogo do purgatório. E é justamente dessa passagem que nós tiramos a ideia de que o purgatório também é um fogo, É como se fosse um mini inferno, Vamos dizer assim, Só que é a certeza de nossa alma que nós passaremos por ali direto para o céu. Conquanto que nós temos os nossos pecados, temos as nossas dívidas a serem pagas e nós passaremos por aqui para o céu. Gente, existem muitas outras passagens no Evangelho de São Lucas, no Evangelho de São Marcos, na primeira São Pedro, que também nos falam sobre um certo lugar que nos purifica. Mas é assim, é para nós entendermos que
quando nós morrermos, passaremos pelo purgatório. E embora não esteja explícita aqui na Sagrada Escritura a palavra purgatório, ele existe. É um lugar que existe e que nós iremos passar por ele. Muitos são os santos, né, que nas suas visões nos falam sobre o inferno, que nos falam sobre o purgatório, que foi-lhes apresentado o purgatório, onde eles viam as almas em chamas, mas que ali tinha um certo sofrimento revigorante que nos levaria até Deus, né? Enquanto que o inferno era um terror, era um fogo que ardia sem consumir, etc. e tal, e que era um sofrimento eterno, né? As visões dos santos também nos ajudam a entender o que é esse estado da nossa alma até nos chegarmos para o céu. Eu espero que tenha sido foi um pouco resumido assim essa teologia sobre o purgatório, mas é para nós entendermos que nós, enquanto católicos, acreditamos que sim, nós morreremos, seremos julgados por Deus, e nesse julgamento nós iremos para o inferno ou nós iremos para o céu. E se nós formos para o céu, passaremos pelo fogo do purgatório. E mais uma coisinha, rezemos sempre pelos nossos mortos. Visite o cemitério, gente. Vamos no cemitério. O cemitério é um lugar sujo, tem escorpião, tem não sei o que lá, tem bactéria, tem as coisas que matam. Mas a gente tem que pensar que ali é o nosso destino final. O nosso corpo ficará a repouso ali, não é? A nossa alma irá para Deus. Assim cremos, assim esperamos. Mas o nosso corpo ficará ali. É lá onde estão os nossos entes queridos, é lá onde estão as pessoas que nós amamos e que já se foram. Então é justo que nós visitemos o cemitério e rezemos pelos nossos mortos, não é? Quantas e quantas pessoas que, pelo menos não aqui em Pinhal, mas no Instagram, que a gente vê, pelo menos esses influencers católicos aí, que eles rezam o terço no cemitério, passeando pelo cemitério, né? Rezando ali o Santo Terço para aqueles que já se foram. É salutar rezar pelas almas dos falecidos. Lembrando que um dia nós também passaremos por isso. Nós também estaremos lá pedindo para que rezem por nós. Pelo amor de Deus, reza por mim para eu sair logo desse lugar aqui, né? Então rezemos pelos nossos mortos, coloquemos as intenções na Santa Missa para que também rezemos missas pelos nossos mortos. Tá bom, gente? Então, esse pequeno programa, eu acho que deu para resumir bem a ideia de purgatório, as crenças católicas e protestantes, né? E lembrando de novo, se tiver alguma dúvida, envia para a gente, que a gente com muito carinho pode falar um pouquinho aqui, tá bom? A todos vocês que estiveram conosco nessa noite, o meu muito obrigado pela audiência e até terça-feira que vem com mais um programa Nossa Igreja Católica. Fiquem todos com Deus e até lá!